Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Todos que me conhecem, que me seguem, sabem que eu não gosto de ficar postando e não tenho o hábito de postar temas polêmicos e de ficar polemizando no meu Instagram. Eu particularmente gosto de falar de coisas boas, tratamentos efetivos, tratamentos que são seguros, eficazes, né? Não gosto de ficar posicionando o que parece muito na mídia, mas como nós passamos por uma situação que todo o Brasil ficou ciente, que foi um evento, um falecimento de uma paciente por conta de um preenchimento glúteo por um aumento de bumbum, e muitos pacientes me pediram através do Instagram por mensagens para eu falar sobre esse tema. Então hoje eu vou me posicionar e mostrar o meu ponto de vista sobre esse tema que foi tão polêmico, que até hoje está sendo tão discutido. Passou em várias mídias. Eu vou falar um pouquinho o que eu acho sobre esse tema. Aumento de bumbum. O que nós podemos e devemos saber? Os procedimentos mais seguros para aumento de bumbum, ou seja, aquela paciente que tem um bumbum pequeno, que tem uma sensação de flacidez, tem uma sensação de perda de contorno corporal, pela falta de volume na região glútea, na região do bumbum, essa paciente ela pode realizar o aumento, ela pode ter um ganho, tratar a sua queixa, mas nós, como cirurgiões plásticos, e pensando de uma forma mais segura e efetiva, a maioria prefere posicionar e indicar dois tipos de cirurgias quando possíveis. A primeira, que no meu ponto de vista, a melhor indicação é a lipoenxertia glútea, mas se restringe para aquelas pacientes que têm gordura localizada para retirar e redistribuir e reposicionar, no caso no bumbum. Então, para as pacientes que têm acúmulo de gordura no dorso, no flanco, que a gente consegue retirar e tratar essa gordura, preparar essa gordura para fazer a lipoenxertia, a gente dá como primeira opção a lipoenxertia glútea, ou seja, um enxerto de gordura, uma gordura que está no lugar não desejado, para uma região que está precisando daquela gordura. Isso é a lipoescultura, foi o que eu falei. Essa é a melhor indicação. Por quê? É um material, é uma célula que é do organismo da própria paciente, então assim, não tem risco de rejeição, não é um corpo estranho ao corpo da paciente, e que a gente consegue, com uma forma muito natural, dar um excelente resultado para essa área, que é uma queixa de muitos pacientes, pela exposição corporal que nós temos no Brasil. Uma segunda possibilidade para aquelas pacientes que não têm gordura, ou seja, para as pacientes magras, que seria impossível a gente ter uma quantidade de gordura suficiente para aumentar o bumbum, a segunda opção seria a prótese glútea. Muitos pacientes, e pelo passar do tempo com técnicas antigas, essa cirurgia ficou um pouco estigmatizada. A prótese de bumbum deixa artificial. Isso não é uma verdade, tá? A técnica ela evoluiu, hoje nós fazemos a colocação do implante glúteo por dentro do músculo glúteo máximo, ou seja, que é um músculo bem espesso. Nós abrimos ele ao meio, como se fosse um sanduíche, e colocamos a prótese na intenção de não marcar a pele, ficar um contorno mais natural, sem ficar aquele contorno artificial de bola marcada na região glútea. Então, com a técnica e o posicionamento do implante glúteo dentro da musculatura do músculo específico glúteo máximo, que é um músculo que a gente tem na região que é bem espesso, nós conseguimos colocar um implante e deixar um resultado mais natural, sem ficar com traços estigmatizados. Um outro detalhe sobre a prótese glútea, que é muito importante e que está diretamente relacionado com a naturalidade do resultado, é se o implante ele é muito grande ou se é um implante com tamanho proporcional àquela área que está sendo tratada ao corpo daquela mulher. Então, para os pacientes que querem resultados naturais, ou seja, uma prótese que melhora o desenho do glúteo, do bumbum, que desenha aquela região, mas que não fique traços de implante, a gente precisa de optar por um implante menor, um implante que deixa um resultado mais natural.
Então, o tamanho de implante e o plano em que a gente opera e coloca essa prótese está diretamente relacionada com o resultado natural. Além disso, hoje nós temos próteses glúteas de dois formatos, uma prótese redonda e uma prótese natural ou oval. Dependendo das dimensões glúteas, do desenho do corpo da mulher e do desejo de resultados, nós também podemos optar por uma prótese ou outra. Então as variáveis, técnica cirúrgica, tipo de implante, mas principalmente o tamanho do implante é o que vai levar a um resultado natural ou a um resultado artificial. Isso são as possibilidades para quem não gosta e que deseja ter um ganho de glúteo, um ganho de bumbum, não só de volume, mas também de desenho, de melhor estética de uma área que é tão exposta para os nossos pacientes, pela exposição de ir muito à praia, pela característica do nosso país, pelo estilo de roupa que nós vestimos. Então é uma área que se expõe muito, é uma área muito desejada, principalmente pela mulher, em melhorar. Agora vamos falar sobre o que eu, Dr. Flávio, não concordo. Eu Flávio, não sou favorável aos materiais inabsorvíveis. Essa é uma característica minha. Tá? O metacril, polimetilmetacrilato ou PMMA, que são os três nomes dados para o mesmo material, que é um material sintético, que é um material inabsorvível, é um produto que é liberado pela Anvisa. Eu acho que é importante a gente posicionar aqui. É um produto que ele é liberado pela Anvisa, ou seja, nós podemos realizar desde que seja em pequenas quantidades, mas não é porque é liberado pela Anvisa que eu posso utilizar em pequenas quantidades que eu goste do produto, que eu gosto do procedimento. Eu, particularmente, não sou favorável à bioplastia. Eu acho que é um produto sintético, é um produto que a gente coloca no nosso corpo e que não vai passar por um processo de absorção. Todos os tratamentos que nós realizamos hoje, principalmente os tratamentos faciais, são com produtos absorvíveis. Quando você tem um produto que é absorvível, nós estamos falando de segurança. É um produto que a gente tem certeza que, num determinado momento, ele não vai ter mais no nosso organismo. Ah, doutor Flávio, mas aí entra o custo. Sim, mas é a sua segurança. É muito importante nós posicionarmos isso, porque quando a gente lida com procedimentos materiais que são absorvíveis, isso, se eu não gostar do resultado, se eu tiver qualquer processo de reação, a gente sabe que naquele decorrer do tempo que foi programado para aquele produto, nós não vamos mais ter aquele produto no corpo. Quando a gente coloca um material que é inabsorvível, nós não temos chance. Se tiver qualquer reação, o que nos resta é retirar o produto. Mas aí entra um outro problema, exatamente, que é como retirar esse produto. Esse produto, quando a gente coloca, ele sofre um processo de reação tecidual, de bloqueio, porque é um corpo estranho, que ele fica todo floculado, como se fosse um cacho de uva. E é muito difícil nós conseguirmos remover esse produto de forma de 100% retirar ele. Na maioria das vezes, na tentativa de remover o produto, se remove parte desse produto, não conseguindo tratar toda a área, a não ser que seja cirurgias extremamente dramáticas, em casos de complicações muito graves, que aí entra se removendo tudo, mas gerando uma sequela para o paciente. Então fica o meu alerta, a gente tem que saber, o produto pode ser usado? Pode ser usado. A maioria dos colegas cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é favorável? Não, não é favorável. Nós participamos dos congressos e nós debatemos sobre isso e nós vemos pela unanimidade que a maioria hoje não é favorável a este procedimento, ao uso deste produto, ainda mais se falando em grandes quantidades, né? Um preenchimento glúteo, para você dar um volume, um contorno, a gente tem que partir de 300, 250 ml, ou seja, é muita quantidade. E por que o risco? Qual que é o maior risco? O risco, reação a corpo estranho, porque é um material inabsorvível e o nosso organismo pode entender como um corpo estranho e reagir na tentativa de bloquear e tentar expulsar esse corpo, gerando edema, gerando linfedema. Às vezes, dependendo da região que a gente coloca, a gente pode comprimir
os vasos que fazem a drenagem linfática, levando um linfedema de membro inferior ou da área que foi colocado o material. E num caso muito dramático, que foi o caso do falecimento dessa paciente que a gente presenciou e participamos na mídia, que é um caso de embolização, ou seja, você entra com uma agulha, injeta um produto e esse produto ele entra na corrente sanguínea, migra para o pulmão e causa um quadro chamado de embolismo. E aí é um quadro muito grave que na maioria das vezes leva à morte deste paciente, infelizmente. Então são procedimentos que existem, mas eu acho que cabe principalmente, neste caso, de uma consciência muito grande da população. Não podemos buscar os tratamentos somente pelo custo do tratamento. Temos que buscar, além disso, primeiro, pensar na nossa saúde, na nossa segurança, na nossa vida. Isso não tem preço. E em segundo, e muito importante, é buscarmos qual o médico que está realizando esse procedimento. Ele é um cirurgião plástico? Ele é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Ele tem um crivo de uma sociedade que mostra que ele foi treinado e apto a realizar aquele determinado procedimento ou uma cirurgia? Isso é muito importante, nós temos que ter consciência sobre esse tema e não buscar somente pelo modismo, né, pelo preço a todo custo e não nos preocupando com os riscos, né? Todo procedimento que a gente faz, existe um risco. Então, para isso, a gente tem que minimizar ao máximo com um cirurgião que está treinado, um cirurgião plástico, está treinado a realizar aquela cirurgia que você procura, o ambiente que você está realizando. Nós estamos falando de ambientes que passam por vigilância sanitária, por controle de asepsia, antissepsia, para não ter nenhuma infecção, de materiais que são esterilizáveis em centros de esterilização específicos para isso. Então são vários os fatores que nós temos que ter consciência e entender que a gente pode estar levando a um risco, dependendo do lugar que a gente realiza aquele procedimento, dependendo de quem está realizando esse procedimento e sempre, regra, gente, é normal, não se sinta constrangido. Pergunte ao seu médico o que ele está usando no seu corpo, o que ele está injetando em você, o que ele está colocando em você. Independente se é um preenchedor na face até a prótese. Qual que é a marca da prótese? Qual que é a procedência desse produto? Esse produto tem liberação pela Anvisa. Então são vários fatores que muitas das vezes o paciente às vezes se sente constrangido e não se preocupa em perguntar, mas que é muito importante. Quantos pacientes eu atendo e não sabe o que foi colocado no rosto, não sabe o que foi colocado no corpo, não sabe qual a prótese que foi colocada há 5 anos, 10 anos atrás. Então nós temos que nos conscientizar, buscar profissionais que estão preparados tecnicamente, ou seja, cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque ele passou por um crivo, passou por um processo longo de formação, tá? E também qual procedimento nós estamos realizando, qual o produto que nós estamos utilizando. Então vamos ter muito cuidado, vamos ficar atento, vamos deixar somente o modismo, a empolgação, porque uma amiga fez, não aconteceu nada. Vamos nos preocupar principalmente com a nossa saúde e nos conscientizar para evitar que aconteça casos como esse, casos que foi de forma muito triste, né? Porque até mesmo para nós é uma situação muito ruim, a gente fica muito triste com isso, mas que cabe a nós, médicos, nos posicionarmos e conscientizarmos vocês que estão aí do outro lado, que pela formação, não tiveram a formação nossa, são leigos no assunto e acabam sem querer, às vezes embarcando numa situação que não tem retorno, que não tem volta. Então fica aqui uma dica. Caso você tenha qualquer dúvida, procure um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e tire todas as suas dúvidas.